Salve, salve galera! Estamos aqui para trazer para vocês mais um tema muito polêmico, né, que diz respeito ao Estado de Israel e aos judeus. Sempre que vemos, escutamos, presenciamos um conflito entre os judeus, os israelenses, contra outros povos, surge a polêmica do antisionismo e do antissemitismo. Na cabeça de muita gente, as duas coisas são a mesma coisa, né? O antissemitismo e o antisionismo. Então, nesse vídeo agora, a gente vai trazer para vocês um pouco da diferença do que é o antissemitismo e o antisionismo. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você pudesse deixar seu like e também pedir para você não esquecer de deixar e se inscrever no canal, porque com essas duas ações que você faz, você nos ajuda a continuar crescendo. Então não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução sobre a diferença de sionismo e semitismo, e na sequência eu vou publicar uma videoaula de Breno Altman, uma das pessoas que mais entendem sobre sionismo e semitismo, né? É um judeu que não é sionista, então ele fala com muita propriedade. Então ele vai te explicar direitinho como surgiu o sionismo, para você entender. Eu vou te dizer aqui agora o que é o antissemitismo, tá bom? Então vamos lá. Embora as palavras pareçam semelhantes para quem está começando a estudar o assunto, elas se referem a conceitos completamente diferentes. Um é uma crítica política e o outro é uma forma de racismo ou preconceito. Aqui está a explicação detalhada para você não confundir mais, então presta bem atenção. O que mais assim a gente escuta e confunde com o sionismo é o antissemitismo, né? O antissemitismo ele é um conceito que foi usado para dar nome ao preconceito e ao ódio contra uma pessoa simplesmente por ela ser judeu, né? Então vamos lá. O antissemitismo é o preconceito, a hostilidade ou discriminação contra os judeus pelo simples fato de serem judeus. Para você entender um pouco de onde surgiu essa palavra, a gente vai trazer agora o seguinte. A origem. O termo semita refere-se a um grupo linguístico que inclui árabes e hebreus. Historicamente, o termo antissemitismo, sionismo para depois, o termo antissemitismo foi criado no século XIX para dar um ar científico ao ódio contra os judeus. Natureza. É uma forma de racismo. Envolve estereotipos negativos, teorias da conspiração e perseguições religiosas ou étnicas. O maior exemplo do que é o antissemitismo foi justamente o Holocausto na Segunda Guerra Mundial. Então, por quê? Porque na Segunda Guerra Mundial, os nazistas perseguiam os judeus simplesmente pelo fato de eles serem judeus. Isso daí em si é o antissemitismo. Antissemitismo é o preconceito ou ódio contra uma pessoa porque ela é judia. Então, para a gente ficar bem claro, sionismo é uma coisa totalmente diferente. Só que hoje, nesses conflitos, as pessoas elas não conseguem diferenciar uma crítica quando é feita e compara e afirma que é antissemitismo, o que não é. Então, para você entender agora o que é o antissemitismo. O antisionismo. O antissemitismo é o ódio ou preconceito pela pessoa ser judeia, né? E o que é o antisionismo? Que né, é a crítica política.
O antisionismo é a oposição ao sionismo, que o sionismo é um movimento político que defende o direito à existência de um Estado judeu, um Estado nacional judeu, né, que é o Estado de Israel, na Palestina. A natureza, né, do sionismo é uma posição política. Alguém pode ser anti-sionista por diversos motivos, por acreditar que o Estado deveria ser laico. Então, tipo, eu posso um exemplo, eu não sou judeu, mas eu poderia ser judeu e ser anti-sionista. Por quê? Porque eu não concordo com a questão de que todo o povo lá em Israel tem que ser judeu. E não funciona bem assim. Então, né, o discordar da forma como Israel foi estabelecido ou pelas políticas atuais do governo israelense em relação aos palestinos. Diferença crucial. Existem, inclusive, muitos judeus religiosos e seculares que são antisionistas por questões teológicas e ideológicas. Exemplo, defender que a região deveria ser um Estado democrático onde judeus e árabes tivessem exatamente o mesmo direito, sem que um grupo tenha privilégios sobre o outro. Então, só o fato de você defender essa igualdade entre os povos, isso, de certa forma, você é um anti-sionista. Por quê? Porque o sionismo defende que exista um Estado judeu somente para judeu, e a gente sabe que aquela região da Palestina é uma região que tinha árabes, tinha palestinos, tinha judeus, tinha muitos povos, né? Então, o fato de defender que a região da Palestina, ocupada hoje onde é Israel, né, ela fosse um local livre, isso é considerado um anti-sionismo, tá? Mas a gente vai aprender um pouco mais sobre o que é o sionismo e o anti-sionismo. O Breno Altman vai fazer uma explicação fantástica sobre como surgiu o sionismo, tá? Então, na sequência, vocês vão assistir uma bela aula de Breno Altman. Fica até o fim, e você não vai se arrepender. Mas antes de passar para o Breno, eu gostaria de te convidar novamente para que você se inscrevesse no nosso canal e não esquecesse de deixar seu like, tá bom? Vamos embora que a aula está fantástica. Não é possível compreender a história e a natureza do Estado de Israel e sua relação com o povo palestino sem levar em conta a doutrina que rege seus passos, sem levar em conta a doutrina que rege os passos do Estado de Israel. O sionismo. O sionismo é essa doutrina. Ao contrário do que muita gente acha, não é a religião judaica que determina a natureza do Estado de Israel, mas uma corrente político-ideológica fundada em 1892 pelo jornalista húngaro Theodor Herzl, autor do livro O Estado Judeu. A expressão sionismo foi utilizada pela primeira vez pelo escritor austríaco Nathan Birnbaum e remete ao Monte Zion, aportuguesado Monte Sião, uma das colinas de Jerusalém, onde se encontrava no passado bíblico o Templo de Salomão. Monte Sião, sionismo. A tese central do sionismo era criar um país, como o título deixa claro no livro de Herzl, que abrigasse o povo judeu, espalhado pelo mundo desde o ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destruiu Jerusalém e começou a chamada Segunda Diáspora. A primeira diáspora tinha acontecido no ano 587 a.C., quando o Império Babilônico, comandado por Nabucodonosor II, invadiu o reino de Judá e deportou os judeus para a Mesopotâmia, para a própria Babilônia. Na verdade, esse êxodo
judaico tinha começado até antes, em 722 a.C., quando o reino de Israel, ao norte do reino de Judá, foi destruído pelos assírios. Portanto, os judeus, depois do ano 70 depois de Cristo, quando o Império Romano destrói Jerusalém, vão para a diáspora, saem da região que hoje é a Palestina, que também os romanos chamavam de Palestina, e se destinam a um sem número de países. A opinião de Herzl de criar um lar judaico, de criar um Estado judeu, não era um consenso na diáspora judaica, que se concentrava na Europa, especialmente em sua porção oriental. Muitos grupos judaicos eram integracionistas, isso é, defendiam que as suas comunidades existissem incorporadas aos países para os quais seus antepassados tinham imigrado, mesmo que mantendo suas tradições, crenças religiosas e até mesmo o seu idioma. Naquela época, entre os judeus da diáspora, predominava o Yiddish como língua, um dialeto derivado do alemão arcaico. Essa corrente integracionista era composta tanto por grupos laicos, vários deles crescentemente influenciados pelo pensamento socialista, quanto por certos ramos religiosos. Na segunda metade do século XIX, lembremos, ganharia corpo o movimento socialista, a partir das grandes revoluções de 1848 e da Comuna de Paris, em 1871. O grande ideólogo dessas rebeliões, o grande ideólogo do movimento socialista, do movimento operário socialista, que nasce na segunda metade do século XIX, foi um famoso judeu alemão, Karl Marx. Mas as concepções de Herzl tinham amplas condições de prosperar. As concepções de Herzl favoráveis à criação de um Estado judeu. Essas amplas condições de prosperar se baseavam no brutal antissemitismo disseminado nos países europeus e também na história milenar de perseguição aos judeus. Era atraente para muitos judeus a ideia de existir um Estado no qual essa etnia estivesse protegida e pudesse reconstituir uma nação. O discurso de Herzl de criação de um Estado judeu dialogava com esse sentimento, o sentimento de medo, o sentimento de perseguição que havia atingido frontalmente os judeus desde o Império Romano, desde que o Império Romano ataca Jerusalém e depois, em tempos mais modernos, com a Inquisição, em seguida com os pogroms na Europa Oriental, havia um grande sentimento de medo entre os judeus. E esse discurso de Herzl de criar um lar judeu, de criar um Estado judeu, repercutia muito favoravelmente em vários setores das comunidades judaicas. Lembremos que 3 anos antes do sionismo virar um movimento organizado, o que ocorreria em 1897, 3 anos antes disso, explode na França o caso Dreyfus, o caso Dreyfus, um escândalo de espionagem que levaria o capitão judeu Alfred Dreyfus à sentença de prisão perpétua por traição em favor da Alemanha, com provas forjadas, desatando uma onda de ódio contra os judeus franceses. Anos depois, a inocência de Dreyfus seria reconhecida e o oficial seria libertado. Mas quem eram e são os judeus a quem Herzl queria oferecer um lar, um Estado judaico? Não é uma resposta simples. Intelectuais judeus relevantes como Shlomo Sand, do Departamento de Ciências Humanas da Universidade de Tel Aviv, e autor da clássica obra A Invenção do Povo Judeu, questiona até mesmo
se os judeus podem ser considerados um povo unitário. Shlomo Sand afirma que a compreensão dos judeus como um povo teria sido uma criação do próprio sionismo. Vejam o que afirmou Sand em entrevista que me concedeu há exatos 10 anos, em 2013. Abre aspas. O judaísmo, como raiz étnica, foi forjado pelo sionismo para dar sustentação ao seu projeto. Os judeus se constituem de vários povos, com culturas e histórias distintas, formados também por grupos convertidos que assumiram uma mesma identidade religiosa. Mas a homogeneidade como um povo desprovido de território era indispensável para o raciocínio sionista. Fecha aspas. De toda forma, judeus não constituem uma nacionalidade. Tampouco podem ser resumidos como seguidores de uma religião, pois muitos judeus não são religiosos e não têm quaisquer crenças. Poderíamos dizer que são povos, os judeus, de uma origem religiosa muito antiga, que viria a se constituir em vários núcleos étnico-culturais com valores e tradições assemelhados. Os judeus são povos semitas, como os árabes, isso é, têm como principal conjunto linguístico os idiomas semíticos, que se referem aos descendentes de Sem, filho de Noé. Essa é a explicação bíblica, e esse é o nome ao qual se recorreu para classificar uma família de línguas, que são as línguas semíticas. Nessa família estão o hebraico e estão o árabe. Atualmente, essa família se chama família camito-semítica, por isso, semitas para os judeus e semitas também para os árabes. Mesmo tendo uma origem comum na Mesopotâmia, por volta do ano 2000 a.C., de famílias imigrantes que depois foram para Canaã, atual Palestina, a longa diáspora fez com que os judeus se diferenciassem bastante. Os dois principais grupos judaicos, os Askenazi, judeus da Europa Oriental e Central, e os Sefaradi, os judeus de origem ibérica, que no século XV, com a Inquisição, fugiram para o norte da África e para o Império Otomano, que agrupava os atuais países árabes, o que viriam a ser os atuais países árabes. Os judeus saem da Península Ibérica e vão para o norte da África e vão para os territórios do Império Otomano. E esses judeus que fazem esse périplo são os Sefaradi, enquanto que os Askenazi são os judeus da Europa Central e da Europa Oriental. Mesmo a religião, apesar de se sustentar sobre textos que datam dos reinos de Israel e Judá na antiguidade, mesmo a religião recebeu diferentes interpretações e práticas, até porque o judaísmo, como religião, jamais foi centralizado, jamais teve uma estrutura, por exemplo, como o catolicismo. Com o idioma aconteceu um processo semelhante. O hebraico, que era o hebraico clássico, que era a língua dos judeus em Canaã, no período antigo, do reino unificado de Israel e Judá, depois dos reinos de Israel e Judá já separados. O hebraico clássico se torna uma língua morta na diáspora. Os judeus são levados para cativeiro, quando é derrubado o reino de Judá, os judeus são levados para cativeiro na Babilônia, o hebraico se funde, desaparece a partir da adoção do aramaico pelos judeus que estavam em cativeiro. O hebraico se torna uma língua morta na diáspora e iria renascer apenas no final do século XIX, para se tornar o idioma oficial dos judeus que retornava à Palestina, graças a um antigo revolucionário russo, Eliezer Ben Yehudá, que se juntou ao movimento nacional judaico, precursor do sionismo, e imigrou para Israel em 1881. Então, o hebraico ele renasce na Palestina no final do século XIX para se transformar
no idioma oficial do sionismo e depois no idioma oficial do Estado de Israel. Na Europa Central e Oriental, predominava o Yiddish. Esse era o idioma da diáspora, depois renegado pelo sionismo. Portanto, como vocês podem ver, os judeus não eram uma nacionalidade desprovida de território ou dominada por estados coloniais, mas uma etnia heterogênea que o sionismo iria agrupar sob um discurso supostamente de libertação nacional. A consigna do sionismo, ela buscava sintetizar essa lógica. Qual era a consigna inicial? Uma terra sem povos para um povo sem terras. Ou seja, encontrar um lugar no qual pudesse ser instalado um Estado judeu, um Estado que se baseava numa etnia e não numa nacionalidade, e que viesse a ser constituído como se fosse a representação de um movimento de libertação nacional. Os sionistas muitas vezes afirmam que o sionismo se trata de um movimento, de uma doutrina de libertação nacional. Isto, como eu estou buscando provar, não é fato. O sionismo não está associado a uma nação, porque não existem os judeus como nacionalidade na diáspora. Os judeus tinham muitas nacionalidades na diáspora. O sionismo se baseia numa doutrina racial e não nacional. Se baseia em criar um Estado de uma etnia, sob a supremacia de uma etnia e não de uma nacionalidade.